filhos que viviam com os pais, mas que era como que um grupo de pessoas que simplesmente partilhavam o mesmo teto. Esta foi a emocionante história e cativante também de Fabiana Rebelo. Como é que era a sua vida na infância? Eu posso dizer que por um determinado tempo era boa. Entre os 9 ou dos 9 aos 12, 13 era bom para mim. Mas com o passar do tempo eu fui percebendo que não era uma vida muito boa. Não me faltava nada de bens materiais, mas faltava coisas essenciais porque eu estava indo para a fase da adolescência, como a falta de conversa, planos planos em família. Essas coisas de certa forma me afetavam, porque as outras pessoas que eu convivia apresentavam isso para mim, diziam que a família deles acontecia coisas do gênero, como os pais conversavam com eles, faziam planos e traçavam metas, davam atenção, reuniam-se na sala para conversar sobre determinados assuntos, sentavam-se à mesa e faltava isso para mim. E eu fui me questionando o porquê e fui percebendo que aquilo não era um ambiente normal, não é um ambiente normal de se viver. Sim. E foi a partir desse momento que conseguiste começar a analisar que era necessário ou era preciso que alguma coisa tivesse que acontecer ali, não é? Sim, foi a partir desse momento que eu comecei a ver que não é um ambiente bom de se viver, porque mais do que as outras pessoas, eu era a que mais se sentia afetada. Sim, era eu que tinha, como é que eu posso dizer? Era mais afetada, porque eu era mais próxima ao meu pai. Eu é que estava sempre ali a dizer: papai, não faças isso. Mas ele não ouvia. Então era a que mais me sentia mal no meio daquilo tudo. Então, diz assim, para além de viveres tudo aquilo que viveste, eras a filha que mais aproximação do pai tinha. Sim. É a que impulsionava o pai a tentar mudar de vida. Sim, e vendo ele naquela situação não era muito agradável para mim. Destruía-me por dentro. Por dentro, sim. Porque buscavas algo e não conseguias achar. Não conseguia alcançar. E isso foi te destruindo cada vez mais. Martelando por dentro. Daí que comecei a buscar opiniões de fora, que não era um caminho certo, mas por não saber o que realmente é certo, não ter uma base já de casa, aceitava a opinião dos outros. Quando eu conheci verdadeiramente o poder de Deus, eu pude ver que as coisas na minha vida começaram a mudar. Foi um período, não digo que foi repentino, foi algo demorado, e para que isso acontecesse, os meus pais, os meus familiares tiveram que ter aceitação. Aceitação em quê? Em Deus, tiveram que acreditar realmente. Acreditando realmente em Deus, eles conseguiram meio que buscar mudança. Foi um processo demorado, mas bom. Foi demorado, mas bom. Sim. Ok. E quais são estas mudanças que começaste a observar na família? Eu posso dizer que nos dias de hoje, se alguém for à minha casa, já me encontra sentada à mesa, já nos encontra sentada à mesa entre família, já conseguimos ter conversas, já conseguimos traçar metas em família, fazer planos. A minha mãe já consegue sentar comigo para conversar sobre o que devo, o que eu não devo fazer. O meu pai também já consegue me aconselhar, já consegue tirar um dia para sair comigo. Já o papai já sai com a Fabiana. Já. Hoje, coisa essa que anteriormente não era possível. Acontecia, não era possível, não é? Não. E tudo isso que a Fabiana vive, este antes e o depois, tem influenciado na sua vida, no seu dia a dia, hoje? Antigamente, eu não ouvia conselhos do papai também. Mas hoje eu já consigo ouvir com uma visão diferente e colocar em prática, porque na minha cabeça ficava: como é que eu vou ouvir conselhos de alguém que está consumido pelo álcool? Como é que eu vou colocar em prática os conselhos desta pessoa se ele não tá
Se não é ele, se posso assim dizer. Isso no passado. Isso no passado. Mas hoje eu vejo o meu pai como um exemplo de homem para mim. Um exemplo de pai. De pai para não mim. é? Sim. E te orgulhas hoje orgulho. no pai que tens. Orgulho pela mudança dele, pelo papá de hoje. Consigo notar isso, estás emocionada. Sim. A Fabiana quer chorar ao falar do pai. Que bom. Vê-se que houve verdadeiramente uma grande transformação, não é? Familiar. A mamãe ficava sozinha. Fica calma. Chora que vai te fazer bem, Fabiana. Porque hoje já não vives. Estas são lágrimas não de tristeza da Fabiana, mas sim de felicidade. Porque hoje a Fabiana consegue fazer uma comparação do antes e o depois da família e se emociona. Por tudo isso, por tudo aquilo que ela viveu e hoje conseguiram dar a volta por cima. Graças a Deus. Porque quando uma família está desestruturada, não tem como, todos se sentem afetados. E o passado da Fabiana influenciou negativamente na sua vida, na sua personalidade. Mas hoje podemos ver uma Fabiana diferente. A minha mãe não é uma pessoa de falar muito quando as coisas... quando algo está errado. Digo que ela fala, mas ela não é de tocar na mesma tecla sempre. Então, se ela falar 3 vezes para ela, basta. Mas ela guardava aquilo para ela. Assim mesmo. E isso, foste notando, o que acontecia, o que isso fazia da sua mãe? Eu acho que ele magoava. A mamãe não é uma pessoa de falar, mas conseguíamos notar pelo semblante dela. Que ela sentia-se magoada. Sim. Com tudo aquilo que vocês viviam. Sim. E o papá? Papai não ligava para isso, para ela era indiferente. Não achava nada. Não. E vocês se sentiam cada vez mais tristes. Também. Porque ver a mamãe naquela situação não é algo bom. Sim, não é. Ninguém consegue. Eu fico assim quando falo disso. Porque eu era mais afetada. São as experiências da Fabiana. De que forma isso te afetava, Fabiana? Eu não conversava com ninguém. Passei a ficar a maior parte do meu tempo no quarto. Não abria com ninguém porque eu via que parecia que só eu que estava naquela situação. Eu me sentia sozinha. E por não ter o hábito de conversa ou de falar o que está a me incomodar, eu preferia ficar sozinha, porque eu não tinha confiança num pai que bebe, não era próxima dos meus irmãos e praticamente cada um vivia a sua triste vida dentro de casa. Parecia até que não éramos uma família, era um sítio que chegávamos, colocávamos as nossas coisas e dormíamos. Cada qual toma conta da sua vida, cada qual se vira. Mas a mamãe e o papai estavam ali. Sim. É como que um grupo de pessoas vivendo na mesma casa, simplesmente. Sim, sem laços familiares. Sem laços familiares, é o que sentias. Sim. E você se sentia amada nesse contexto de família, Fabiana? Não me sentia amada nesse contexto. E os teus irmãos? Também não tínhamos a cultura, o hábito de conversa. Não tínhamos uma proximidade, uma ligação de chegar, mano, passa-se isso e aquilo. Chegávamos, cumprimentávamos uns aos outros e cada qual para a sua vida. Então, o papá não conversava, a mamã também não. A Fabiana também não buscava uma aproximação nos teus irmãos. É isso que eu disse a princípio, buscava mais fora de casa ou do seio familiar e nem sempre as respostas obtidas eram as mais adequadas a se usarem para aquela situação. E eu fui acatando por não saber o que é certo, o que é errado. E o que originou isso? A falta de conversa em casa. A Fabiane disse que antes era uma Fabiane. Era aquela Fabiane que
vinha de uma família quase que sem afeto, não é? E que buscava conselhos e que conseguiu mais tarde dar conta que não lhe faziam bem de todos aqueles conselhos. E Fabiane, consegue dar conta ou como a sua mudança impactou a sua família? Eu consigo. Eu não recebia elogios da minha mãe, porque eu não era uma menina exemplar naquele meio também. E com a minha mudança, a minha mãe já consegue dizer: Fabiane, estou muito orgulhosa de ti porque fizeste isso, isso e aquilo. Estou muito orgulhosa de ti porque até a fulana disse que fizeste aquilo. Então são essas pequenas mudanças que para mim era muita coisa. Então, essas pequenas mudanças que hoje criam grandes repercussões na sua família também acabam por influenciar positivamente não só na sua família interna de casa, como também nos parentes. Sim, não é isso? Também nos parentes. Porque eu via que a minha família me via como a ovelha negra da família, por causa das respostas que eu tinha. Isso desencadeou por causa da minha família. Eu não tinha pessoas para conversarem comigo, para darem conselhos do que é que eu devia realmente fazer. Não. E agora, tendo isso, eu consigo receber elogios e não críticas das outras pessoas. Então é isso que me fez ver que a minha família, de certa forma, ficou um espelho para mim, porque já consigo receber elogio não só dentro de casa, mas como fora de casa também. Então, ali começaste a notar que estavas a ganhar de volta a sua família. O afeto que eu não tinha pela família, a consideração enorme que eu tenho agora, eu não tinha essa consideração. Mas agora posso dizer que tenho uma grande consideração por eles. Tudo aquilo que antes sonhavas, começaste a dar conta que estavas a conquistar, sim, não é? E deste conta era que, afinal de contas, era possível. Sim, comecei a dar conta que era possível realmente ter uma família. Porque eu não chamava aquilo de família. Eu não chamava a família que eu tenho hoje de família. E o que trouxe essa mudança na sua família? O que trouxe a mudança na minha família foi quando meu pai decidiu, eu não digo sozinho porque aquilo foi Deus, deixar o alcoolismo e se focar mais naquilo que é a família. Porque deixando o alcoolismo, começou a ter mais afeto pela família, porque não chamava aquilo de afeto. Alguém que chega em casa num outro dia, num mau estado, desequilibrado, não via como um espelho, não considerava. Não considerava? Não. Antes dizia que sentia falta de afeto, a falta de amor. E hoje, o que você tem a dizer sobre isso? Hoje eu posso começar por dizer que eu sinto que tenho uma família. Já consigo receber conselhos que algo era raro de acontecer. Já consigo assistir um programa de televisão com a mamãe e falar sobre aquilo. Já consigo sentar com os meus irmãos. E já consigo sair em família. Hoje já há uma convivência saudável. Eu sinto que tenho uma família hoje. Hoje tem uma família. Sim. Você consegue ser fonte de afeto para os teus irmãos mais novos, para os outros teus irmãos mais velhos e também para os teus pais? Eu consigo, porque algo que eu não recebi agora recebo, que é o carinho dos meus pais, o afeto dos meus pais. E o que eu ganhei deles eu consigo passar para os meus irmãos mais novos e não só, para os meus pais também. Também, sim. Os teus irmãos também mais velhos. Sim. Né? Se tivesses que resumir, Fabiane, a transformação, num contexto assim geral, a transformação de vida que aconteceu na sua família, o que dirias? Se eu pudesse resumir, diria Deus. Porque apesar do nosso esforço, mais do que tudo, foi a partir dele, por causa dele, que conseguimos obter essa mudança que eu particularmente tanto queria.
E conseguiu. E consegui, graças a Deus. Graças a Deus. E Fabiano, o que é que você tem para dizer para aquela pessoa que nesse exato momento está a viver ou viveu uma situação idêntica à sua? O que eu tenho para dizer para aquelas pessoas que ainda vivenciam aquilo que eu vivenciei no passado é que não percam a fé nem a esperança, porque quando for o momento de Deus, Ele fará acontecer a mudança que tanto eles esperam e irá de acontecer. Que não percam a esperança nem a fé. Ganhei os meus filhos de volta. Imagine você ali, uma mãe que para ela o mais importante era trazer o sustento à casa para os filhos. E o complemento ou os complementos principais como amor, carinho, atenção, compreensão e sobretudo dedicação, para ela era como que se fossem meros caprichos. Acompanhe o antes da Angélica Simões como mãe, o emocionante testemunho de transformação de vida com Deus. Eu era uma mãe muito desleixada com os meus filhos. Eu teria tudo para tomar bem conta deles, né? Pela forma como tive cada um deles, não foi fácil. Não foi fácil. Então, o mínimo que podia fazer para compensar isso era me dedicar a eles, ser uma boa mãe, mas infelizmente eu não era. Angélica, quando você diz que até certo ponto eu fui uma mãe desleixada, para quem está aí do outro lado, assim como nós, não é? Gostaríamos de perceber, desleixada. Como assim desleixada? Se desleixou dos seus filhos em que aspecto? Bem, nós sabemos que ser mãe e ser pai não é só dar bens materiais para os filhos. Nós precisamos de dar atenção, precisamos dar carinho, precisamos apoiar emocionalmente os nossos filhos, procurar saber como é que eles ultrapassam os limites dele, como é que é o relacionamento dele com as outras crianças, acompanhar emocionalmente os nossos filhos, porque às vezes pensamos que pelo fato de darmos comida, roupa e outros bens que eles precisam, achamos que isso é suficiente. Estamos a completar o essencial. Exatamente, mas na verdade não é isso. A tendência é sempre nós reproduzimos o que somos. Eu não recebi muito amor, eu não recebi muito afeto quando criança. Eu reproduzia exatamente isto. Achava que dar os bens materiais, não lhe faltar comida, não lhe faltar roupa, sapato, estava a ser boa mãe, mas não. Faltou o essencial, faltou o carinho, faltou aquele afago, faltou o amor, faltou aquela preocupação, a proximidade. O chegar perto, o abraço, sentir coisa, o eu te amo, meu filho. Exatamente. A mamãe está aqui. Exatamente. Aquele sorriso amigo. Sim. Aquele olhar de mãe apaixonada nos filhos, essa coisa toda. Exatamente, que no fundo é o essencial, porque muitas das vezes nós pensamos que os bens materiais satisfazem, mas não. Ser mãe, né, pelo que eu tenho estado a aprender, é muito mais do que isso. É muito mais do que para isso. ali, é se doar mesmo, é criar laços de intimidade com o filho. E eu, infelizmente, não conseguia passar isso nos meus filhos porque não cresci assim. Não recebeu. Não recebi. Logo, não conseguia dar. Mas, mais uma vez, também agradeço a Deus, né? Que colocou pessoas certas no nosso caminho, que tem toda a paciência de nos instruir, nos ensinar, porque nós aprendemos até a ser mãe, né? Aprendemos até a ser mãe. É verdade. Não existe assim uma faculdade ou uma universidade onde a mulher vai e diz assim: eu agora vou me inscrever na universidade de ser mãe. Isso não existe. A universidade de ser mãe é a vida, é na vida.
Exatamente. com os erros, não é isso? Sim, na verdade, a grande universidade mesmo, a Universidade do Amor. Exato. É a Universidade do Amor. Angélica recebeu todo esse amor, não é, como disse, e sentia, não é, observou que havia algo que precisava mudar. Precisava mudar o quê, de facto? Bem, eu recebi muito amor das pessoas e, na verdade, eu precisava mudar o meu conceito, a forma como eu observava as coisas. Precisava mudar o conceito do amor em função daquilo que eu recebia. Que recebeu, sim. As pessoas cuidavam de mim, estavam preocupadas comigo, queriam saber como é que eu passei o dia. E no princípio eu olhava e perguntava, mas isso é o quê? Era uma experiência nova para si, não Exatamente, porque a tendência é sempre, no princípio, você rejeitar um pouquinho e pronto, como você tem um conceito errado, achar, mas peraí, vocês estão a fazer isso por mim, por quê? Porque não é algo que você está acostumada. Mas à medida que você vai recebendo esse amor, é como se diz, né? Você vai enchendo o teu tanque de amor. De amor. A forma como você recebe, isso faz com que também altere a tua forma de... os teus conceitos e a forma de ver, no caso a questão, o amor. Você começa a ver que afinal há alguma coisa em mim que também precisa ser mudada. Sim. Ali eu despertei e disse não. Na verdade, o amor mesmo que eu recebia me impulsionava também a agir da mesma forma. No fundo, o amor de Deus é isso. E pronto, a dada altura tomei uma decisão. Não, vou cuidar dos meus filhos. E passei a ser uma mãe diferente. Uma mãe diferente. Uma mãe mais atenciosa, mais carinhosa, mais preocupada com os filhos. Sim. Paulinha, eu viajava, já era mãe, né? E viajava e não tinha aquela necessidade de voltar para casa, ficar com os meus filhos. Ficava lá largada, pensava neles, mas não com aquela preocupação de mãe, aquele amor, sim. Não sentia falta, saudade dos seus filhos. Sentia, mas não era na proporção do amor. Do amor. Não era na proporção do amor. Me lembro que há um tempo atrás eu fiz uma viagem, fui fazer uma formação fora do nosso município. No momento da partida mesmo, quando eu ia fazer a viagem, antes de chegar, me lembrei dos meus filhos e senti um aperto tão grande. Que bom, foi diferente. E aquele momento foi diferente. Aquele momento eu parei e comecei a orar. Eu disse, Deus, o que está acontecendo comigo? Eu estou a sentir falta dos meus filhos. Eu saí hoje. Era o despertar do verdadeiro amor ali dentro, amor, não é? Dali dentro estava escondido. Na verdade, ele sempre existiu, mas precisava, porque foste recebendo. E precisou chegar aquele momento depois dos questionamentos que foste tendo. Então começou a surgir uma nova Angélica. E essa nova Angélica também fez surgir um novo sentimento. O amor se reestruturou. Exato. E foi por daí que começaste a sentir coisas diferentes, coisas estranhas, sentiu algo diferente, bateu logo no coração os meus filhos. Sim. As pessoas que me acompanhavam diziam sempre, olha, os teus filhos sempre vão ser o teu termômetro espiritual. Quando tu estiveres bem espiritualmente, vais estar bem com os teus filhos. E eu tenho uma menina quase adolescente. Ela, no fundo, era tipo o auge do meu termômetro. O meu relacionamento, nós sabemos que o relacionamento, principalmente com os nossos filhos adolescentes, não é muito fácil. Não é fácil. É uma fase muito delicada para eles. Exatamente. Precisamos ter cautela. Eu passei por um processo de divórcio e pronto, sabemos que o divórcio não é fácil. Tenho uma filha adolescente. Sabemos que o relacionamento com o adolescente já não é fácil. Agora, quando envolve divórcio, e
relacionamento com o adolescente, A coisa fica mais complicada ficou mais ainda. complicado Sim. ainda. E a tendência é sempre as pessoas que estão a viver esse processo precisarem mais de atenção, Sim, de mais sentem-se carinho. mais carentes ainda, outras princ- fecham-se. No princípio, quando eu comecei a reproduzir isso, ela mostrou uma certa resistência. Porque ela não está acostumada a isto, não estava acostumada a isto. Mas graças a Deus, né, por causa dessa carência que ela tem, ela depois também começou a ser receptiva. No fundo, esse processo todo não era só bom para ela, porque eu também conseguia sentir a transformação dentro de mim. E posso dizer hoje que é um processo tão bom, porque aquilo, né, como nós sabemos, o amor não faz bem só a quem recebe. Só que a quem Faz bem também, tudo. Principalmente para quem doa, para Exato. quem dá o amor. E à medida que eu fui dando e fui descobrindo que no fundo ganhamos Todos, sim. isso me dava mais força para dar ainda mais Ainda amor. mais amor. Porque a atmosfera toda foi Exatamente. ficando transformada. Exatamente. Tanto interna como externamente. Como externamente. Não é sobre ser mãe, é sobre ter família. Então, é este o relacionamento de qualidade que a Angélica viu, viveu e vive até hoje, onde teve sempre, desde o início e até o momento, a presença, a interferência e o controle, o comando de Deus. E se você que está aí do outro lado, que está a viver ou está a passar por uma situação onde sente que o seu relacionamento com seu filho, com seu marido, falta todos esses elementos como o amor, a atenção, a compreensão, o afago, toda aquela aproximação, o carisma familiar, então você viu que é através de todo este processo, esse encaminhamento com Deus, que nós podemos encontrar a solução da resolução de todos esses problemas. Então busque a aproximação de Deus, que aí você vai ver não só a qualidade da sua vida, não só a aproximação dos seus filhos, mas também, na verdade, o ganho de uma família, porque família é o essencial. O objetivo de tudo isso não é ganhar qualidade de vida, não é ganhar só tempo com a família, mas sim ganhar a família, ganhar uma família. É isso que interessa, é isso que importa em Deus. E Angélica, para aquela pessoa que está aí do outro lado, que está passando a mesma situação que você passou, que hoje, graças a Deus, já não faz parte da sua vida, que vive a mesma situação, o que é que você tem para dizer para esta pessoa? Paulina, Deus não mente e a palavra de Deus também não mente. Exato. Quando Ele diz que crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa, Ele colocou em nós uma responsabilidade com relação aos nossos filhos. A família. E o que eu quero passar aqui para as mães, não só para os pais, né, que também cuidam dos seus filhos, é que eles tomem a decisão de receber amor da parte de Deus ou de quem Deus colocar na tua vida e tomar a decisão também de cuidar dos seus filhos, de amar mesmo os seus filhos. Precisamos criar uma relação de intimidade com Deus para termos uma relação maior ainda de intimidade com os nossos filhos. Eu pensava que era um grande e especial pai e chefe de família, mas quando despertei, descobri que era apenas um simples homem que sustentava um grupo de pessoas.